Você tem boa memória? Lembra das coisas com facilidade? Se eu te perguntar, por exemplo, o que você comeu ontem no almoço, você lembra? Aí já dá um certo branco na nossa cabeça, né, pra gente lembrar. Pois é, a memória é algo que pode ser exercitado, né? Faz parte da nossa saúde mental. Com o passar da idade, muitas pessoas acabam se esquecendo um pouco mais das coisas, mas até que ponto que isso pode indicar uma doença, como exercitar a nossa memória, como fazer a nossa memória ser algo mais saudável no nosso dia a dia. A memória pode ser perdida, a perda de memória pode ser decorrente de vários fatores, né, além da idade, e os nossos hábitos no dia a dia influenciam também o funcionamento da nossa memória. Entre os hábitos e entre os problemas, o estresse, a correria, a ansiedade em que a gente vive. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar aqui no estúdio com a médica neurologista Amanda Batista Machado. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Ou seja, a memória é algo que a gente pode e deve exercitar, né? As pessoas se preocupam em manter a forma física, muitas vezes, mas é importante manter a memória também muito ativa, né? Exatamente. Existem vários exercícios para a memória, assim, depende muito do hábito de vida, como você bem comentou, que é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Manter uma atividade física, mas e a mente, né? Hoje em dia, como a reportagem do celular mostrou, né? O tempo todo a gente está submetido a várias informações, a nossa sobrecarga mental é intensa e isso é muito fácil, assim, se deixar distraído e não cuidar, não incentivar a memória, como leitura, né? Cuidar com o jeito que você absorve a informação para conseguir memorizar, né? Para não deixar a memória, os brancos, né? Até que ponto a gente percebe que a perda da memória é algo natural, ou seja, o passar da idade, a pessoa já tem 50, 60, 70 anos, começa a se esquecer um pouco mais das coisas. Até que ponto isso é normal e como perceber que a pessoa está ficando esquecida demais, né? Além daquilo que a idade muitas vezes acaba ocasionando. Isso é um ponto muito importante, né? O próprio envelhecimento é normal que com a idade, como você falou, o processamento, a velocidade de processamento do cérebro diminua. Então, a gente costuma escutar, quando eu tinha tantos anos era muito mais fácil para eu aprender uma língua. É normal que essa velocidade, essa facilidade diminua. O que a gente tem que observar é o quanto que o esquecimento, qual que é a frequência que isso acontece, né? Porque esquecimentos do cotidiano, do dia a dia, é normal estar indo até algum ambiente da casa e esquecer o que ia fazer, né? A gente vai falar um pouco mais sobre as etapas da memória, mas o quanto que isso está ficando frequente, o quanto que isso pode trazer algum tipo de prejuízo e impacto na funcionalidade do idoso no dia a dia. Muito bem, a gente viu aí como a associação muitas vezes funciona, ou seja, quando a gente ouve, já que hoje é o dia do músico também, né? Claro. E falamos disso no começo do programa, quando a gente ouve uma música bonita, uma música bacana, que fez parte da nossa vida, da nossa infância, já vem aquelas lembranças boas, né, de determinada fase da vida. É uma associação de um tempo, de uma imagem com uma música, quer dizer, o cérebro trabalha um pouco assim na memória, né, como um todo, não é? É muito interessante a relação entre música e memória, né? Porque a música, ela ela envolve vários estímulos. Então, é o momento que eu estou escutando, é como eu estou escutando, é como eu estava me sentindo em determinada situação escutando aquela música e pode marcar várias fases da vida. E tem alguns estudos que mostram a associação de o fato de uma música que trouxe alguma memória para a pessoa em determinada fase da vida, resgatar, recuperar uma lembrança. E aquela história da gente exercitar a memória, tem muita gente que acredita naquela dica que é até muito antiga, né? Você tem que fazer sempre palavra cruzada, isso ajuda, sempre ler bastante. Realmente a memória trabalha assim, quanto mais você está ali exercitando, né? Nesse sentido de você buscar coisas, buscar conhecimentos da sua cabeça, a memória também já vai sendo ativada? Nós temos diversos tipos de memória, né? Tem a memória de curto prazo, memória de médio e longo prazo. Então, quanto mais a gente estimula esses tipos de memória, quanto mais a gente repete algo,
mais a gente vai conseguir lembrar e ajudar nos esquecimentos. Só que tem que tomar cuidado com aquelas coisas prontas, né? A receita de bolo. Então se eu fizer palavra cruzada, eu não vou esquecer? Não é só a palavra cruzada. A palavra cruzada é uma das dicas que pode ajudar algumas pessoas a estar ali exercitando o cérebro, a não estar só na frente da televisão e não prestando atenção no que está vendo, mas também a leitura, a corrida, ler jornal, tentar se ambientalizar no dia que está, olhar a folhinha, fazer anotações. Tudo isso em conjunto pode ajudar, sim, mas não uma coisa em específico. Não é só a palavra cruzada que vai fazer aí um papel E eu queria saber da Amanda, qual que é a relação da perda da memória com a doença de Alzheimer? Porque muita gente começa a ficar ali com 40, 50 anos, já percebe que está se esquecendo um pouco das coisas. Opa, eu estou com Alzheimer. Ou eu vou ter probabilidade de ter uma doença de Alzheimer. Que relação que existe nisso? Ou é só a perda da memória que pode indicar, ou tem outros fatores também junto nisso? Hoje em dia é muito comum em consultório chegar um adulto jovem, né? A gente usa 50 anos, falando justamente isso. Tô esquecido e tô com medo de ter doença de Alzheimer. Meu pai tem Alzheimer, minha avó teve Alzheimer. Então a gente tem que ter muito cuidado e às vezes é muito delicada essa diferenciação entre o que um esquecimento, até onde pode ser normal esquecer. Então, a gente usa principalmente a idade, que é muito importante. Então, se chega um paciente com queixa de memória mais do que 65 anos, eu já vou olhar de outra maneira. Mas, além da memória, a gente pode notar alguns outros sinais, como alteração de comportamento, se a pessoa mudou, o que ela mudou em relação, o que a família percebe de comportamento diferente em relação do que era antes, algumas dificuldades, por exemplo, para fazer conta, para pagar contas, algumas coisinhas que esse indivíduo, seja a idade que tiver, fazia sozinho antes e está tendo algumas dificuldades, cometendo alguns erros, fazendo caminhos diferentes e não reconhecendo os caminhos mais habituais. Então, são alguns outros sinais que, mais os esquecimentos, que é a queixa mais comum, que podem ajudar nessa diferenciação tão delicada. Bom, nós temos uma arte aqui para falar sobre como funciona a nossa memória, né? E como que a gente pode entender um pouco mais esse processo. Olha só, são 4 pontos ali. O primeiro é a atenção, né? Ou seja, é fundamental para iniciar o processo de memorização, você ser uma pessoa um pouco mais atenta sempre que possível. Depois, compreensão, compreender a informação e entender a lógica, as conexões das informações. Assim você tende a memorizar com muito mais facilidade essa informação, se você faz essa conexão, essa associação, como a gente disse. Armazenamento, internet, livros, jornais, novas ferramentas de comunicação trazem mais informações para o nosso cérebro, mas o homem sempre vai ter acesso a muito mais informações do que o cérebro consegue armazenar. Isso é interessante, né? É como aquela caixinha que a gente viu na reportagem. Vai enchendo, chega uma hora que a gente vai esquecer de algumas coisas. E a recuperação, o nosso cérebro hierarquiza as informações e a recuperação é a maior prova disso. Associações como cor, cheiro e som dão pistas a informações que precisamos lembrar e facilitam essa recuperação. São estratégias, São estratégias desses 4 pontos aqui, não é, doutora? Que a gente consegue driblar. Puxa, não estou lembrando determinada coisa. Então, você pode fazer um exercício mental de tentar associar, buscar alguma associação daquele momento, daquela memória que você quer resgatar, para ver se com aquela pista você consegue acessar aquele conteúdo. E aquilo que eu perguntei no começo do programa para todo mundo serve para a gente exercitar, né? A gente tentar lembrar as coisas que a gente fez no dia anterior, né? Você lembra o que você comeu, por exemplo, no almoço de ontem? Tentar fazer sempre esse exercício. Isso é interessante, né? É um exercício interessante porque muitas das coisas que a gente faz no cotidiano é sempre no automático. Então, essa recuperação, esse exercício de lembrar onde eu fui, o que eu estava fazendo. Se eu esqueci onde eu guardei a chave, volta um pouquinho. O que eu estava fazendo naquele momento? Para tentar resgatar. Então, se todo dia a gente começasse a pensar o que fez no dia anterior, o que comeu, enfim, se fez alguma coisa diferente da rotina, isso acaba ajudando, sim, além da palavra cruzada, a fortalecer nossa memória. Eu vou contar uma história engraçada. O nosso maquiador, o Fabiano, falou assim, esse negócio da palavra cruzada, não sei se funciona, porque tem uma senhora que sempre vai lá comigo no meu salão, faz a palavrinha cruzada, mas ela acaba esquecendo sempre o livro de palavra cruzada do salão. Então, quer dizer, não é só a palavra cruzada, né? São outros
fatores, até doenças, né? O hipertireoidismo, que é uma palavra sempre complicada de falar, também pode ser um fator aí de perda de memória, né? Isso que é importante, a gente individualizar, porque sim, a perda de memória ela pode representar o início de alguma doença. Algumas doenças que são tratáveis, como o hipotireoidismo, como deficiências vitamínicas, como a apneia do sono, que às vezes a gente não pergunta para o paciente como é que está o sono, ronca. A apneia do sono também, o nosso sono não reparador pode prejudicar a ansiedade. Então, são algumas situações que podem ser corrigidas, né, e melhorar em determinado aspecto a memória. Tá certo. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por essas dicas. Obrigada. Que as pessoas não esqueçam de nada, consigam lembrar de mais coisas, exercitar é muito importante. Obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Valeu demais sua companhia, beijo, abraço, até amanhã. Tchau.